Olá, turmas, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula? Bom, antes da gente iniciar, gostaria de parabenizá-los, por ter chegado até aqui. Estamos iniciando o quarto bimestre. Sei que não foi fácil, que não está sendo fácil. Ensino remoto é difícil, Estudar em casa, estudar sozinho é difícil. Mas a gente utiliza dessas ferramentas, como a videoaula, para tentar nos aproximarmos o máximo de vocês. Qualquer dúvida, falem comigo, eu estou aqui para ajudar, para contribuir com vocês. Eu estou junto com vocês, para a gente vencer essa batalha, vencermos o ensino remoto e concluirmos o ano de 2020 com êxito, com vitória, tá bom? Então, desde já, parabéns, força, perseverem. O assunto de hoje é Revolução Francesa. É um assunto novo que nós vamos ver em mais de uma videoaula, porque é um assunto um pouco extenso. Então, eu vou dividir em 2 aulas, no máximo 3 aulas, para a gente ver o passo a passo e ficar claro esse assunto para nós. Bom, pessoal, primeira coisa eu queria começar falando para vocês da palavra revolução. O que significa revolução? Revolução é a mesma coisa que revolta, A palavra revolução, ela significa um movimento profundo de transformações política, econômica e social em alguma sociedade, certo? A revolução, ela é uma mudança, uma transformação mais profunda na sociedade, que envolve toda uma história, toda uma conjuntura social. Diferente da revolta, a revolução, ela é capaz de mudar os rumos da nação, Então, na França, no caso, a Revolução Francesa modificou, transformou profundamente as estruturas políticas, as estruturas sociais e econômicas da França. A Revolução Francesa aconteceu em 1789 e terminou mais ou menos em 1799, final do século XVIII. E a Revolução Francesa, pessoal, ela tem a sua grande inspiração no iluminismo, o movimento iluminista, que é o movimento da Revolução das Ideias, que a gente já estudou aqui, vai ser o mote da Revolução, vai ser o movimento, vai ser a fonte de ideias e de inspiração dos participantes da Revolução Francesa. Então, eu trouxe aqui 3 filósofos, especialmente, que inspiraram os revoltosos lá na França. Rousseau, Voltaire e Montesquieu. O Rousseau, ele inspira os franceses porque o Rousseau, ele vai criticar a desigualdade social. O Voltaire, ele contribui porque Voltaire vai falar sobre a tolerância religiosa. Ele defende a liberdade de expressão, a liberdade de ideias, E isso vai ser muito utilizado durante a Revolução, muito defendido pelos participantes da Revolução. E, por último, Montesquieu. Montesquieu, ele foi um grande crítico do absolutismo monárquico. E ele vai propor o fim do absolutismo e vai propor que o governo, o poder, seja dividido em 3, o executivo, legislativo e judiciário. Então, as ideias do Montesquieu vão ser muito importantes, vão inspirar a burguesia e outros grupos sociais durante a Revolução Francesa. Mas aí você vai me perguntar, o que era que estava acontecendo na França? Quais eram as condições que existiam na França para ter havido essa revolução? Essa revolução.
é o que a gente vai estudar agora, a França pré-revolucionária. E aí a gente vai compreender o que existia na França que levou à existência desse movimento. Primeira coisa, pessoal, a gente vai ver a estrutura social da França monárquica, né? Nessa imagem aqui, a gente percebe que a França ela está dividida em 3 estados, ou estamentos, ou ordem, né? Que são, primeiro estado, o mais importante na pirâmide social, o clero, ou seja, a igreja. Os altos cargos da igreja católica, né? Bispos, arcebispos, papa. O segundo estado, composto pela nobreza. Todas as pessoas que são da família real e que têm título de nobreza. Esses 2 estados são os estados mais importantes dentro da sociedade francesa. Esses estados, eles têm a posse de terras, né? A maioria das terras pertencia ou à igreja ou aos nobres. Esses grupos, eles podem ocupar cargos públicos, somente eles podem ocupar cargos públicos dentro do Estado francês. São grupos de muito prestígio social, de muito status e de muitos privilégios. Dentre esses privilégios, a isenção fiscal, ou seja, o grupo mais rico, né, os 2 estados mais ricos, mais poderosos da França não pagavam impostos. Aí você vai dizer, que história é essa, né? Como assim, Brasil? Isso acontecia na França lá no século XVIII. E o terceiro estado, pessoal, que é o estado que é composto pela maioria esmagadora da população francesa. E ele é muito diversificado, tem muitos grupos sociais, né, que são diferentes, que têm necessidades diferentes, que têm interesses diferentes. O terceiro estado é composto pela burguesia, que é o grupo social mais importante, assim, que vai conduzir a Revolução Francesa, certo? A burguesia, se a gente lembrar, né, é o grupo social ligado ao comércio, ligado à indústria. Então, esse grupo social, ele enriqueceu bastante. Mas a burguesia, mesmo rica, mesmo tendo muito dinheiro, eles não tinham participação política. Então, uma das principais lutas da burguesia é a luta para participar do poder político, para participar das decisões, da criação de leis que a beneficiasse, né? Eu tenho também os camponeses, né, que é a maioria da população francesa, porque a França, durante o século XVIII, ela ainda era basicamente agrária, rural, né? Então, os camponeses, os servos, aqueles que trabalham com a terra. E eu tenho também os sans-culottes, que é um grupo social que vivia na zona urbana de Paris, tá certo? E eles tinham atividades econômicas diversificadas. Eram aprendizes de ofício, eram funcionários da indústria, né? Trabalhadores da indústria, eram também desempregados. Esse grupo, pessoal, os sans-culottes, vai formar o grupo mais rebelde durante o processo revolucionário, aquele que vai lutar por mudanças mais profundas dentro da Revolução Francesa. E dentro da organização social, né, na França, esse grupo ele não tinha nenhum direito. Pelo contrário, o grupo tinha apenas obrigações, né, e pagavam todos os impostos do Estado francês. Não tinham direitos, não tinham participação política e pagavam, né, obrigações tanto aos senhores, nobres, quanto ao clero, como também ao Estado francês. Então, a gente percebe que o terceiro estado é um grupo que vive oprimido dentro dessa sociedade francesa. Eu trouxe aqui uma charge que é do período da Revolução Francesa, né, que foi vinculada, publicada nos jornais da época. Se a gente observar essa imagem, é um homem
nas suas costas carregam outros dois. Pela vestimenta dos dois, a gente percebe que um é o clero e esse outro do chapéu mais fantasiado, ele é um representante da nobreza. E quem é o homem que carrega o clero e os nobres? Quem ele está representando? O terceiro estado, né? Então, o terceiro estado carrega nas costas tanto o clero como a nobreza, porque apenas o terceiro estado pagava impostos, enquanto que clero e nobreza eram grupos sociais cheios de privilégios, certo? Então, a gente pode observar a composição da sociedade francesa a partir dessa imagem, dessa gravura. Outra coisa, né? A França, politicamente, ela era organizada, ela era uma monarquia absolutista, né? É o que a gente vai caracterizar como um antigo regime. Ou seja, eu tenho um rei, né? As dinastias francesas serão dinastias muito fortes, muito poderosas, onde o absolutismo vai ser algo também muito forte. Né? Eu vou ter vários reis que vão se impor, que vão impor seu poder sobre a sociedade. Além disso, eu tenho uma nobreza que é cheia de privilégios, como nós já falamos. Eu tenho também uma igreja muito poderosa, muito atuante, é a questão do dogmatismo religioso, né, das ideias religiosas postas como verdades para a população, e eu vou ter péssimas condições de vida dos camponeses, que é a maioria da população francesa, certo? Então, é dentro dessa conjuntura, dentro dessa realidade, que a gente vai vivenciar, né, que os franceses vivenciaram a Revolução. Além disso, pessoal, no século XVIII eu vou ter constantes crises econômicas que geravam insatisfação e muita luta da população francesa, né? A crise econômica francesa, ela foi criada, né, baseada basicamente na falta de alimentos. Por questões climáticas lá da França, a produção de alimentos ela começou a diminuir, né, ao longo de alguns anos. E a falta de alimentos leva o quê, pessoal? A uma subida de preço desses alimentos. Então, alimentos básicos que faziam parte da dieta diária dos franceses estavam muito caros. Então, isso gerou fome, aprofundou a miséria na França. Além disso, a gente vai ter os gastos do Estado francês, que mesmo vivendo uma situação de crise econômica, continuava gastando com a nobreza, com festas e diversões e com todos os luxos da corte francesa, né? Então, dessa forma, o Estado francês tinha muitas despesas e o que arrecadava com os impostos não conseguia cobrir essas despesas. E aí a gente vai ter a criação, né, o endividamento do Estado. E quando o Estado está endividado, quando ele gasta mais do que arrecada, o que é que esse grupo propõe, né? O grupo que está no poder propõe o aumento de impostos. Vamos criar outros impostos, vamos aumentar os impostos para aumentar a arrecadação do Estado e o Estado poder equilibrar suas contas. Ou seja, isso aprofundava ainda mais a opressão vivenciada na sociedade francesa. Então, esse conjunto, né, da organização social, da organização política e das crises econômicas levaram a França a vivenciar uma das maiores revoluções da sua história. E aí, pessoal, como é que se inicia essa revolução? O rei Luís XVI, para tentar, né, melhorar aí as dívidas do Estado francês, propôs a convocação dos Estados Gerais, que era uma espécie de assembleia
né, que existia na França, que os reis poderiam convocar em situações de dificuldade, situações difíceis. Essa assembleia, há muitos anos, não era convocada, não se reunia, porque o rei era absolutista, governava sozinho. E aí, os estados gerais, pessoal, quem são os estados gerais? São os 3 estados. Então, é a convocação de uma assembleia composta pelos 3 estados que compunha a sociedade francesa. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Qual era o objetivo da convocação da Assembleia dos Estados Gerais? Né? Encontrar uma forma de sanar a crise econômica. E qual era a proposta mais forte que existia dentro dessa Assembleia? A criação de um outro impostos. Mas a gente já viu que apenas o terceiro estado pagava impostos. Então, era criar mais um imposto para o terceiro estado, que já pagava, né, vários impostos, continuar pagando. E aí, como era a forma de votação nessa Assembleia? Cada estado tinha um voto. Então, dessa forma, eu tenho um voto para a nobreza, um voto para o clero, um voto para o terceiro estado. Os interesses do clero e da nobreza eram iguais. Então, esses 2 grupos se unem para defender os seus interesses. Eles não queriam pagar impostos, queriam criar imposto para o terceiro estado pagar, não queriam abrir mão dos seus privilégios. E aí eu tenho do outro lado o terceiro estado, né? Então, esse impasse gerado na Assembleia dos Estados Gerais levou o terceiro estado a se revoltar dentro da Assembleia e sair da Assembleia, ir para uma outra sala e se autoproclamar Assembleia Nacional Constituinte. O que o terceiro estado dizia? O terceiro estado defendia o quê? Ora, nós somos o maior grupo social da França. Nós somos o terceiro estado que tem a maior quantidade de pessoas. E, mais uma vez, é o terceiro estado que vai pagar as contas. Né? Então, o terceiro estado se viu nesse momento com força para criar uma Assembleia Nacional Constituinte, elaborar uma nova lei, uma nova constituição para a França e que tinha objetivos como, por exemplo, limitar o poder do rei e acabar com o fim dos privilégios da nobreza e do clero. Pessoal, isso significa o quê? Isso significa que o povo quer ser cidadão, que o povo quer participação política, que o povo quer ser ouvido. E qual é o grupo que vai conduzir esse movimento, que vai conduzir esse processo? A burguesia, certo, pessoal? É porque a burguesia estava ao lado do povo? É porque a burguesia queria que o povo melhorasse de vida? Não necessariamente. A burguesia desejava participação política, como eu já falei. A burguesia defendia o fim do absolutismo político, do absolutismo monárquico, e via na força popular o momento ideal e a força necessária para conduzir as reformas que ela achava necessária, certo? Então, com o início da Assembleia Nacional Constituinte, eu tenho o início da Revolução Francesa. E aí, né, todos esses acontecimentos, esses enfrentamentos, tensões que estavam acontecendo dentro do Palácio Real, isso chegou aos ouvidos populares, né? O povo tomou conhecimento. O povo que morava na cidade de Paris tomou conhecimento disso que estava acontecendo. E o povo, profundamente insatisfeito, foi às ruas também reclamar, demonstrar sua insatisfação com a atual situação francesa. E aí, pessoal, tem algo que acontece que é muito emblemático dentro da Revolução Francesa, né, que simboliza muito essa queda do antigo regime, que é a tomada da Bastilha pelo
pelo povo, pelos populares. O que é a Bastilha, pessoal? A Bastilha era uma prisão, uma antiga prisão, que representava todo esse poder absolutista, que representava esse poder da nobreza, certo? Era uma prisão onde muitas pessoas que criticavam o rei eram presos, né? Então, presos políticos. E aí o povo invade a Bastilha e se arma com as armas que existiam lá nessa prisão, certo? Então, a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha, significa o momento que o povo está tomando espaço, está tomando poder dentro da sociedade francesa, né? E aí a gente começa, né, a perceber o aprofundamento dessa revolução, começa a perceber que a revolução ela toma corpo, ela toma forma, ela toma as ruas, né? Ela passa a ser real. E uma das primeiras coisas que a Assembleia Nacional Constituinte faz, pessoal, é criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento importantíssimo, né? Até os nossos dias atuais, é um documento que inspira as constituições federais atuais. Por exemplo, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela tem vários artigos que são inspirados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o que é que essa declaração traz? Essa declaração traz direitos que são fundamentais para nós hoje, como, por exemplo, ela garante a igualdade entre os homens. Todos os homens são iguais perante a natureza, nascem iguais. Então, se todos os homens nascem iguais, todos devem ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Todos devem estar abaixo da lei. E não era isso que havia na França antes da Revolução, né? Uma outra ideia importante, um outro direito importante da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é a liberdade dos indivíduos, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de credos, né? E aí a gente vai ter também, além da igualdade, da liberdade, a gente vai ter outros artigos que vão falar sobre o poder, né? Que o poder, ele não é ilimitado, mas que ele tem as suas limitações e que o poder emana do povo, ou seja, os governantes, eles devem ter o seu poder limitado, né? E os governantes governam não porque Deus os deu poder, mas porque o poder foi concedido pelo povo. Então, essas ideias, esses direitos que foram garantidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, modificavam profundamente as estruturas francesas. E não só da França, mas modificava a forma de organização das sociedades durante o século XVIII. Então, um documento altamente importante, né? E que já garantiu aí alguns direitos para o terceiro estado, que era composto pela burguesia, pelos camponeses, pelos sans-culottes. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Essa é a primeira parte da nossa aula da Revolução Francesa. Gostaria de pedir que vocês fossem para o livro de vocês, lessem o capítulo e só depois fizessem a atividade. Alguma dúvida, fale comigo no privado do WhatsApp, que eu estou aqui para auxiliá-los, como já falei no início. Bons estudos, fiquem com Deus e um forte abraço.